Você já parou para pensar por que as grandes ideias que prometiam um futuro perfeito parecem não fazer mais tanto sentido hoje? Aquelas promessas de progresso infinito, de uma ciência que resolveria tudo, ou de revoluções que trariam a felicidade para todos. Parece que perdemos a fé nisso, não é? Pois é. O nome disso é a condição pós-moderna, um conceito do filósofo Jean-François Lyotard, e entender isso é fundamental para a gente navegar no mundo de hoje. Vamos voltar um pouco no tempo. Na modernidade, a gente acreditava nessas grandes histórias, que Lyotard chamava de metanarrativas. O iluminismo, por exemplo, dizia que a razão nos libertaria. O positivismo acreditava que a ciência era o único caminho para a verdade. E até mesmo os projetos revolucionários prometiam um mundo sem desigualdade. Essas ideias eram como um mapa, dando sentido e direção para a sociedade. Mas, a partir da segunda metade do século XX, alguma coisa mudou. Começamos a desconfiar. Lyotard diz que essa desconfiança é a marca da pós-modernidade. E por que isso aconteceu? Primeiro, o mundo ficou muito mais complexo. Com a globalização e a internet, entramos em contato com tantas culturas e pontos de vista diferentes que ficou impossível acreditar numa única verdade que servisse para todo mundo. A ideia de uma experiência humana universal simplesmente não se sustenta mais. Segundo, a tecnologia explodiu e transformou tudo. Ela deixou de ser só uma ferramenta e virou um fim em si mesma. Hoje, o que importa é a performance, a eficiência, a velocidade, o conhecimento, que antes era visto como algo para nos libertar e nos tornar pessoas melhores, começou a ser tratado como uma mercadoria. Uma informação só tem valor se ela puder ser vendida ou usada para gerar poder. É aqui que a coisa fica séria. Lyotard percebeu que a ciência, a tecnologia e o mercado formaram uma aliança muito poderosa. As universidades, que deveriam ser lugares de busca pela verdade e pelo pensamento livre, se tornaram peças-chave na estratégia econômica dos países. O conhecimento virou um recurso estratégico, disputado por governos e grandes corporações. A gente vê isso claramente hoje. A competição por dados e informações é tão ou mais importante do que a disputa por petróleo no passado. Nesse cenário de fragmentação e desconfiança, o que ganha força são as pequenas narrativas. Em vez de tentar explicar tudo com uma única teoria, a gente precisa começar a ouvir as múltiplas vozes, as histórias locais, as experiências de grupos que sempre foram deixados de lado. Essas pequenas narrativas não querem ser a verdade absoluta. Elas reconhecem a singularidade e a diversidade da vida. É um convite para a gente valorizar a diferença e construir acordos que funcionem em contextos específicos, sem a pretensão de valer para o mundo inteiro. Mas claro, a pós-modernidade também traz desafios éticos gigantescos, principalmente com a tecnologia. Pense na inteligência artificial generativa, que está mudando nossa relação com o conhecimento, a criatividade e até a linguagem. Quem é o autor de um texto gerado por IA? Como garantir que os algoritmos sejam justos? Como nos proteger da manipulação e da vigilância digital? As ciências humanas, como a filosofia, a sociologia e a história, são essenciais para fazer essas perguntas e nos ajudar a pensar criticamente sobre os impactos dessas tecnologias. A educação também está no meio dessa confusão. Existe uma pressão enorme para que as escolas e universidades foquem em habilidades que dão dinheiro, como programação e análise de dados. E não tem nada de errado com isso. São áreas importantes, mas a gente não pode esquecer do pensamento crítico, da criatividade, da empatia que as humanidades nos ensinam. Elas são fundamentais para a gente entender as consequências éticas e sociais de um mundo movido por algoritmos. Um exemplo perfeito disso é a criação do primeiro curso de graduação em inteligência artificial no Brasil. Por um lado, isso mostra como a universidade está respondendo a uma demanda clara do mercado e do Estado, se posicionando estrategicamente na era da informação. Mas, por outro, lança um desafio.
Como garantir que esses futuros profissionais de IA automóvel também tenham uma formação humanística sólida que os prepare para tomar decisões éticas? Viver na condição pós-moderna significa aceitar que não existem respostas fáceis ou verdades absolutas. Essa desconfiança das grandes narrativas não precisa ser algo ruim. Pode ser uma oportunidade incrível para a gente ouvir vozes que antes eram silenciadas e construir uma sociedade mais plural. Mas isso exige responsabilidade. Lyotard nos deixou um recado importante. A pós-modernidade pode aguçar nossa sensibilidade para as diferenças e nos tornar mais capazes de lidar com o que não entendemos completamente. Diante da inteligência artificial, da biotecnologia e de tantas outras revoluções que estamos vivendo, essa lição é mais atual do que nunca. A tecnologia pode sim ser uma força para a libertação, mas só se a gente a guiar com um forte compromisso ético e uma compreensão profunda de seus impactos. No final das contas, pensar sobre a condição pós-moderna não é só um papo de filósofo. É um convite para todos nós repensarmos o papel do conhecimento e da ciência na construção de um futuro que seja não apenas tecnologicamente avançado, mas também justo, ético e verdadeiramente humano. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa reflexão, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem também se interessa por esses assuntos. Até a próxima!